Olá, está no ar o Dinheiro em Foco. Aqui você vai aprender como cuidar melhor do seu dinheiro, tomar as melhores decisões, escolher o investimento certo para você. Se você não entende nada sobre investimentos, esse programa é para você. Se você já está investindo e quer aprender mais, esse programa também é para você. Aos finais de semana você acompanha aqui no Band News uma conversa com os melhores especialistas do mercado e hoje a gente vai falar de maus hábitos financeiros e como contornar esse dilema. Se sobra mês para o seu salário, saiba que você pode ser vítima desse tipo de comportamento. Uma pesquisa feita pelo SPC mostra que em 2019, 83% dos entrevistados não conseguiram realizar metas planejadas e a principal meta delas é juntar dinheiro. Você já parou para pensar que o desequilíbrio financeiro está menos ligado ao valor do salário e mais ao mau uso do dinheiro? Algumas atitudes podem estar limando a sua capacidade de organizar as finanças e de poupar. O Serviço de Proteção ao Crédito e a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas divulgaram uma pesquisa mostrando que o principal objetivo do brasileiro em 2020 é guardar dinheiro. O desejo é legítimo, mas é preciso, antes de tudo, identificar a causa do problema. Limar dívidas, aumentar a renda com trabalhos extras e organizar o orçamento são alguns pontos que podem ajudar nesse processo. A pesquisa mostrou também que, para 49% dos entrevistados, a contenção de gastos será prioridade. Mas o ponto positivo é que 72% estão otimistas com o quadro econômico para 2020. Então, para falar sobre como se livrar de maus hábitos financeiros, eu vou conversar agora com a Carol Stange, que é educadora financeira, e também com a Fernanda Consorte, economista-chefe e estrategista de câmbio do Banco Ourinvest. Olá, muito bem-vindas ao Dinheiro em Foco. Olá, Fabiana. Muito obrigada, Fabiana. É um prazer falar com vocês que entendem tudo sobre o assunto e podem ajudar quem está em casa, que está com esse probleminha aí de sobrar mês no fim do salário. Você passa por isso também? Ou já passou por isso alguma vez? Isso tem a ver com maus hábitos financeiros ou não ter o domínio real do dinheiro. Existem alguns sinais que mostram que as pessoas têm um desequilíbrio nessa área, né, Carol? Sim, tem. E um dos grandes sinais é a pessoa viver um dia de cada vez. Ela sofre de uma doença que eu brinco que se chama achismo. Então, eu acho que eu ganho tanto, eu acho que eu gasto tanto, ou então eu só tenho dívida, não preciso anotar nada, não preciso saber nada, ou meu salário é tão pouco que eu não preciso anotar. E aí essa pessoa realmente, ela não fecha o orçamento, falta dinheiro, porque ela não sabe efetivamente para onde está indo o orçamento dela, como está sendo gasto esse dinheiro. Quer dizer, ter um planejamento é muito importante. Ainda mais nessa pesquisa falando aí sobre as pessoas estarem otimistas com 2020 e terem o objetivo de juntar dinheiro, já me parece um bom sinal, né, esse objetivo. E é um momento propício, digamos assim, para reorganizar a vida financeira, Fernanda? Eu acho que a gente está num momento de recuperação econômica, né? Os dados recentes têm mostrado que a economia começa a mostrar sinais de melhora, então 2020 há uma expectativa mais positiva, então é claro, se isso acontecer e, portanto, o mercado de trabalho vai nessa esteira, é uma chance, sim, da gente se reorganizar, né? Importante lembrar que, assim, nota-se, complementando o que a gente estava falando, é que o brasileiro tem um padrão de comportamento ruim financeiro mesmo, né? Então, por exemplo, né, o endividamento brasileiro total, quando a gente olha o endividamento do Brasil, ele é até baixo comparado com outros países. Por exemplo, o nosso endividamento está na ordem de 40%, que é muito abaixo do Chile, que é 80%, muito abaixo dos Estados Unidos, que é mais de 100%, mas o nosso comprometimento da renda, né, o quanto é que por mês a gente usa o nosso dinheiro para pagar dívidas é muito alto, é mais que 20% e é muito superior a esses países. Então, tem esse descasamento mesmo. Inclusive, essa parte, acho que antes da gente falar de planejamento, a gente tem que falar de mapeamento. É você justamente saber para onde está indo o seu dinheiro. Então, complementando o que a Fernanda falou, que eu acho que é super importante, se mais de 50% da tua receita está indo para despesas fixas, alguma coisa está errada. E o que é despesa fixa? Bem rapidamente, é tudo aquilo que é fixo, você vai pagar usando ou não. Então, se você passa um mês inteiro de férias, o seu condomínio vai vir do mesmo valor. A escola das crianças, se a criança ficar doente uma semana em casa, a escola vai vir pelo mesmo valor. Então, mais de 50% de despesas fixas significa que você está vivendo um padrão de vida um pouquinho além do que você deveria, do que você suporta, e aí vem a grande dor, que é você dar um passinho para trás, que é você reduzir o seu padrão financeiro. Essa é a parte onde todo mundo sente dor. Eu acho que esse é um ponto importante, que é um dos grandes trunfos quando você pensa, de fato, em formar uma reserva de emergência.
e tentar sair das dívidas, você viver um degrau abaixo. Né? Poxa, mas a vida é agora, eu trabalho tanto, eu mereço ter certas coisas, eu quero fazer aquela viagem. São sonhos legítimos, né? Mas como fazer isso caber dentro do orçamento sem ficar se apertando e se enroscando? E ao mesmo tempo, quando você fala, nossa, 50% de despesas fixas, para muita gente que ganha pouco ou que está vivendo esse momento de crise, ainda de pequena recuperação econômica, muita gente não tem como despender menos que 50%, né? Qual que é a sugestão quando a gente pensa nisso? A gente fala muito sobre a arte de fazer escolhas, né? Essa é uma grande dificuldade do ser humano em geral. Nós somos treinados para pegar as coisas na hora, a gente não quer passar vontade. Sim, né? não quer esperar. É lógico, esperar é chato. Quem que acha bacana esperar? Ninguém acha. Então a gente quer comprar na hora, a gente quer se premiar na hora, a gente quer presentear alguém na hora. Isso é um grande desafio. Mas quando falta dinheiro, quando sobra salário, a gente tem normalmente 3 caminhos. Muito rapidamente. O primeiro caminho é quando nós somos promovidos dentro da empresa na qual a gente trabalha. Então, nada impede de eu fazer um curso técnico, de eu ter o meu valor reconhecido, eu conseguir agregar habilidades muito rapidamente para o mercado de trabalho e galgar postos e cargos dentro da empresa na qual eu atuo. Sim. O segundo caminho é a gente trocar de emprego. E aí é sempre mais confortável, muito mais valorizado quando a gente vai para o mercado de trabalho estando empregado do que o contrário. Então, eu posso pesquisar no mercado quanto vale um profissional com as minhas habilidades e as minhas capacidades no mercado de trabalho. Em uma outra empresa. Numa outra empresa. E o terceiro passo é a gente fazer renda extra. E aí, a Fernanda vai saber do que eu estou falando. Renda extra, todo mundo acha que é sair de dog walker, passeador de cachorro, Sim. quer fazer brigadeiro em casa. Sim. E vai muito além disso. A gente trabalha com projetos de microempreendedorismo, capacitados, treinados, planejados, para a gente poder fazer realmente ganhar dinheiro, principalmente vendendo o nosso conhecimento. Para quem falta dinheiro, para quem fecha ali vermelho no mês, eu não indicaria comprar produtos para revender, por exemplo, porque vai exigir um capital inicial e uma administração financeira que essa pessoa talvez ainda não tenha para poder começar já sendo lucrativo esse negócio. E esse negócio da renda extra é importante, né? Porque talvez seja ela que vai te salvar da dívida e fazer você começar a investir. Sim, e aí, assim, o momento que você começa a ter esse dinheiro, justamente começa a te sobrar um pouquinho para você conseguir fazer pequenos investimentos, né? Sim, o brasileiro também, tampouco tem um padrão, uma cultura de se investir aqui, é muito baixo ainda, né? De novo, né, quando a gente compara com outros países, o que a gente tem em percentual de dinheiro de pessoa física na Bolsa de Valores é muito baixo do que outros países, né? E a gente está mudando do padrão brasileiro, né? A gente foi um país sempre da renda fixa, né? Ou seja, né, taxas de juros muito altas, então era muito confortável você investir em renda fixa, deixar o seu dinheiro num CDI, e isso ia te render agora, né, com a taxa de juros mais baixa, o que é um passo conjuntural muito importante que a gente galgou nos últimos anos, né, com a Selic no patamar que está, faz com que, né, o brasileiro comece, né, assim que começa a sobrar um dinheiro, a ir para um caminho mais de renda variável, que também exige um outro tipo de conhecimento, exige um outro tipo de acompanhamento, que também vai exigir uma educação financeira importante. E aí a gente pega um gatilho muito poderoso, que é assim, o que eu ganho é pouco, não sobra o suficiente para investir pouco não vale a pena. Esse é um círculo vicioso do terror, né? Quando você se coloca nesse lugar. Então, quer dizer, você não tem solução, mas tem, né? Não é um isso. grande desafio, é um grande desafio. A pessoa fala assim, eu tenho 50, 100, 150 reais, não vale a pena investir. Ou então ela fala assim, já que eu tenho pouco para investir, então eu já vou lá na criptomoeda. Sim. Vou tentar um ganho rápido. Vou tentar um ganho rápido. Sim. Ou fazer um trade, day trade na bolsa, porque eu ouvi dizer que é fácil e que se eu comprar essa e vender amanhã vai dar certo, eu vou ganhar o dobro, o triplo do valor. E assim, grandes presas fáceis, digamos assim, do mercado de gente de má fé, falando mais de pirâmide mesmo, é justamente o pessoal que é investidor iniciante. Sim. E os investidores ansiosos, porque, gente, todo mundo começa investindo querendo ganhar. Claro. Né? Todo mundo quer uma rentabilidade bacana. Então, quando nós, educadores financeiros, falamos, primeiro de tudo, vai montar sua reserva de emergência, que é aquele dinheiro de fácil acesso, rápido, para quando acontecer um imprevisto, não é se acontecer um imprevisto, quando acontecer um imprevisto, você não se endividar. Aí a pessoa fala assim, ok, mas eu vou investir, eu vou ficar lá sem comprar, vou exercer o meu poder de escolhas, né? Eu vou ficar sem comprar, sem me premiar, sem presentear.
Para não ganhar nada? Para ter no máximo o meu poder de compra? Não, mas é Tido. para você ter sossego, talvez, tranquilidade. Por isso você tem que entender o seu perfil, né? E daí quando você vai falar com os assessores de investimento, eles têm essa capacidade de entender qual que é o perfil que você é. Você é mais objetivo, né? conservador, né? Você é mais arrojado, né? Então você tem condição de ter mais risco, de arcar Sim. com mais risco, sua propensão a investir, sua propensão a poupar, né? Então, Que fase assim, da vida você tá, você é Exato. solteiro, você É. tem filho, você tá com mais de 60 anos, tudo isso influencia. Porque o perfil de investidor também pode mudar ao longo do tempo, Sim, sem né? dúvida. Você vai transformando isso, né? O que me parece aqui, que é muito importante, por isso a gente grava esse programa no começo do ano e traz para vocês essas informações, é começar um 2020 diferente, aproveitando as oportunidades que esse ano vai trazer, para investir melhor, para investir em renda variável, com informação, com educação financeira, mas tendo todas as finanças organizadas previamente para você começar, de fato, a sair dessa situação. Não é uma condição de destino você estar nesta situação e, portanto, não pode mudar a situação, né? É questão de você organizar suas contas e ter ideia do que você precisa fazer para mudar. A gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta, a gente vai falar de outros hábitos financeiros não adequados para você identificar aonde você começa a mexer a partir de agora para você ter um ano mais próspero, um ano mais tranquilo e com uma relação bem melhor com o dinheiro. Eu volto rapidinho. Dinheiro em Foco está de volta hoje falando sobre como melhorar os hábitos financeiros e isso inclui investir melhor. 2020 começa com otimismo no mercado financeiro. Economistas acreditam que as aplicações na bolsa e também em fundos imobiliários serão boas opções para quem pode arriscar em busca de um ganho maior. Maria tem uma carteira de investimentos variada e pretende arriscar mais nas aplicações em 2020, com alguns cuidados. Eu coloco em bolsa, em multimercados e eu tenho um gerente que me orienta. Mas mesmo seguindo a orientação do gerente, eu sigo os canais que nos informam, eu leio, porque a decisão e a responsabilidade é minha e é o meu patrimônio, meu futuro, né? A reforma da Previdência, a queda da taxa básica de juros e a inflação baixa ajudaram no resultado positivo do mercado financeiro em 2019. Alguns fundos de ações tiveram rentabilidade de quase 50%. A Bolsa de Valores acumulou alta de 31,5%, a maior em 3 anos. O número de investidores na Bolsa quase dobrou no país. Este ano, a expectativa dos economistas também é de números positivos. Com bolsa você tem um potencial muito maior, com fundos imobiliários você tem um potencial muito maior e você também pode fazer investimentos em imóveis, sabendo selecionar. Não é tudo que vai crescer, porque quando a bolsa sobe, sempre algumas empresas caem, então um bom gestor de ações, um bom fundo de ações é importante na hora de decidir onde pôr o dinheiro. Quem busca melhores rendimentos deve arriscar mais em 2020, já que as opções conservadoras deixaram de ser atrativas. A poupança teve o pior desempenho em 2019, com ganho de apenas 3,95%. A taxa básica de juros terminou no menor patamar histórico, de 4,5% ao ano. Além da poupança, os títulos públicos também foram afetados pelo corte na Selic. Renda fixa, poupança, não são alternativas interessantes. Juro na casa dos 4%, se você pôr tributação, você pôr uma taxa de administração, fica muito pouco. Tesouro direto, mas o espaço para ganhos é muito baixo. Os investidores devem ficar atentos aos fatores externos e internos que costumam influenciar o mercado financeiro. Em 2020 haverá eleições presidenciais nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, o governo pretende votar a reforma tributária ainda no primeiro semestre. Eu acho que é um ano para investir mesmo, para acreditar mais no país. A minha ideia, por exemplo, para 2020 seria investir mais, por exemplo, em construir algo, em comprar um terreno, em comprar casas para alugar, alguma coisa que vai mais talvez para o mercado imobiliário, porque eu acho que tem potencial para crescer e para ganhar mais. Bom, estão comigo aqui no Dinheiro em Foco, Carol Estange, educadora financeira, e a Fernanda Consorte, economista-chefe e estrategista de câmbio do Banco Ouro Invest. Acompanhamos aí a matéria falando sobre esse otimismo no mercado e que as pessoas realmente acreditam que a hora é agora, né? Qual que é o ponto principal para se observar quando a gente pensa num ano em que há propensão para investimento em renda variável?
para os investidores iniciantes, eu vou pedir para a Fernanda fazer toda a complementação do meu raciocínio, tem que ter um perigo, tem que ter uma atenção muito grande para o FOMO, né? Fear of Missing Out. Que é quando você vê o coleguinha ganhando alguma coisa e você fala, eu também quero ganhar dinheiro na renda variável. Não posso ficar fora dessa. Não posso ficar fora dessa. Só que aí a gente tem aí uma sequência de 4 anos de bolsa em alta, Fê. 4 anos de bolsa em alta e os investidores que estão entrando agora, querendo entrar na renda variável, nunca viram uma crise. Então, o que a gente teve pouco tempo atrás? A crise dos caminhoneiros, impeachment, Joesley Day. Foram grandes quedas na bolsa. Esses investidores que querem... Brumadinho e Mariana também, por exemplo, né? E esses investidores que querem começar agora, em 2020, na renda variável, porque todos estão falando da renda variável, não viram esse tipo de acontecimento, eles não sentiram no bolso. As oscilações. E aí, o quanto esse investidor iniciante está preparado para as oscilações naturais desse tipo de investimento. É muito fácil a gente dizer que aguenta, eu vejo isso bastante, assim, Carol, eu aguento o risco, eu topo, eu quero ganhar rentabilidade, eu estou disposto. Mas na primeira oscilação, fica sem dormir, fica sem comer, passa mal, vai lá e executa a venda dos papéis, assumindo toda a perda. Então, isso faz parte da maturidade também do investidor, né, Fê? Não, sem dúvida. E, assim, é importante lembrar uma coisa, né? A gente, em mercado financeiro, costuma falar que o mercado, ele antecipa o movimento da atividade econômica, né? Então, a gente viu o último semestre agora com altas constantes na Bolsa de Valores, inclusive nesse início de ano. Então, assim, aparentemente, a Bolsa ela já capturou essa melhora da atividade econômica que deve estar por vir agora em 2020. Eu não estou falando que a Bolsa não vai continuar subindo, não é isso. Mas é que não dá para achar que porque ela subiu e a atividade vai melhorar, então, portanto, a Bolsa vai continuar eternamente subindo, né? Justamente, você tem essas oscilações, né? Então, assim, o conhecimento sobre renda variável, ele é muito mais peculiar e exige muito mais estudo do que simplesmente você deixar o seu dinheiro na poupança, como a boa parte da população faz, que não necessariamente é correto, porque a gente sabe que a poupança rende muito menos que outros investimentos. Ainda mais agora, Ainda com mais a Selic agora, tão baixa. né? Com a Selic tão baixa. Então, há espaço, sim, para você ver um fluxo de investimento de pessoa física ir para a Bolsa de Valores e, portanto, isso dá uma atração maior para a Bolsa de Valores. Acho que a gente ainda tem esse espaço, mas também tem que tomar cuidado achando que para sempre a gente vai ter esses ganhos, né? Tem que fazer o dever de casa, né? Então, assim, você quer investir, eu acho que a primeira coisa, assim, para de fugir do teu extrato bancário. Né? Nossa, aquela dor no coração na hora de olhar para o extrato, não tem? Você também não sente isso? Assim, eu vou fazer a conta do mês, olha uma vez por mês, depois esquece o extrato. Não pode, tem que ter uma relação mais íntima com o seu extrato. Exato, com o cartão de crédito também, Fica com medo quando chega a fatura do cartão de crédito, né? Então eu falo assim, não vou entrar, nem vou, e tenho medo de entrar no meu extrato bancário, mas precisa. A gente tem, inclusive, falando de cartão de crédito, que o bacana, para quem é desorganizado e gosta de dicas práticas, a gente pode fazer metas semanais com o uso do cartão de crédito. Então, se você usa muito o cartão de crédito durante a semana, faz uma meta na segunda-feira do que você vai gastar com esse cartão. Se é aos finais de semana, na sexta-feira você fala lá, eu tenho X reais para gastar com o meu cartão. Né? Mas a gente tem o cheque especial, então, assim, as novas regras. E as novas regras dizem que, acima de R$500, o banco tem o direito a te cobrar uma tarifa extra, mesmo que você não use esse limite acima de R$500. Prato cheio para quem não olha extrato. Vai pagar tarifa bancária para o banco a troco de nada. A troco de nada. Sim. Então, a organização financeira ela é a base de tudo. Então, olhar para o extrato semanalmente e também identificar onde está gastando, porque quando você olha e fala, gente, eu gastei tudo isso aqui... Exato. Então, corta esses gastos também. Todo mundo, Fabiana, leva susto quando começa a anotar as despesas. E esse é o passo mais chato. Normalmente é o primeiro de tudo para a gente falar para onde o seu dinheiro está indo, quanto do seu dinheiro está indo para essas coisas. As pessoas falam assim, isso é tão chato. Eu falo, eu também acho. Eu acho que é o mais chato. Mas é chato e as pessoas desistem no meio do caminho. Então, assim, você já começou o ano, vou guardar tantos reais, R$500 por mês, investir R$500 por mês. E aí você nem sabe quanto você gasta, nem quanto você ganha de fato e perde o fôlego. E aí depois dá um desânimo em fevereiro, em março, aquele desânimo. Assim, não consigo organizar minhas contas. Né? Qual que é a sugestão, então? É começar de pequena, fazendo uma limpa, para a gente aproveitar esse ano, que me parece um ano muito bom para quem quer sair do buraco, digamos assim. É bem bacana o que você falou, assim, a respeito de metas. Então, assim, só fazendo me ajuda, me lembra, hein?
voltar a esse assunto, mas normalmente quem tem dívidas fica tão angustiado em se livrar logo dessas dívidas que vai lá e negocia. Aí fala, Carol, negociei minha dívida, estou tão feliz. Fala, que ótimo, parabéns, né? Fala, e aí, mas essa nova parcela, ela está dentro do seu orçamento, da sua capacidade de pagamento? Ah, não pensei. Então, assim, vai se endividar de novo. Por quê? Porque não fez um mapeamento lá na frente. A mesma forma em investimentos, lembrei, não precisa lembrar. A mesma forma em investimentos, as pessoas começam agora 2020, agora eu vou começar a investir e faz uma meta de investimento muito alta. Ela não vai conseguir manter nem a regularidade, porque vai faltar dinheiro em outras áreas, nem a motivação, porque às vezes a meta é tão alta, não sobra para viver. E a gente poupa e investe para viver, né? Sim. Assim, a gente não leva dinheiro no caixão. Sim. O interessante é fazer tranches, né? Então, assim, das contas fixas da minha casa eu tenho que gastar tanto, das contas para lazer tanto, me sobra tanto para investimento, e daí você vai, né, guiando os seus gastos mês a mês desta forma, né? Um mês, claro, que pode faltar, outro mês pode sobrar um pouco mais, Sim. desde que na média você alcance essa metinha de investimento que você se colocou. E quando entra dinheiro a mais, então, assim, entrou dinheiro de férias, entrou dinheiro de 13º, entrou um bônus da empresa, parte desse dinheiro também precisa ir para os investimentos. Sim. E é muito comum a pessoa falar assim, beleza, entrou um dinheiro a mais aqui, posso Bora gastar, né? Vou trocar o celular, vou fazer aquela viagem, né? Enfim, e é importante você ter... A constância. A constância, exatamente. Isso que a Fernanda falou é interessante de dividir por áreas, né? E não pegar o dinheiro do investimento como aquele dinheiro extra que está na minha conta. E se sobrar 500, 400, 200, eu invisto. Mas como um boleto, por exemplo. Eu tenho um boleto de R$300 por mês, que é o meu investimento mensal. Isso, coloca com conta negativa como lá boleto, no mês, eu exato. preciso me pagar. Então, não é se sobrar na minha conta, eu aproveito e invisto. Claro, se sobrar do mês, né, aproveita e investe esse dinheiro, mas já garantindo aquele investimento inicial, né? Quando você falou que a pessoa renegocia dívidas, qual que é a sugestão? É renegociar uma dívida menor para uma dívida menor ou escolher qual pagar primeiro? Eu acho que também tem gente que tem dúvida em relação a isso. Aí a gente precisaria, para falar bem bonitinho, de um programa só para isso, porque tem várias nuances, né? Então, a gente pode trocar essa dívida por outra mais barata. Então, a gente tem o crédito consignado, que tem opções interessantes em termos de taxa de juros. Se a pessoa já está negativada, já está ao caos, já está devendo, já tem cobrador ligando, talvez seja uma boa estratégia aguentar o tranco e falar, agora eu vou aguardar uma opção de renegociação da instituição. Pode ser uma estratégia? Sim. Pode ser uma estratégia. Ou você recebe um valor de renda extra e consegue, ao pagar à vista, diminuir muito os juros, também pode ser uma opção. Eu lembro que no último, a partir de outubro, houve aquela liberação de R$500 do FGTS, né? Sim. Que boa parte do mercado, inclusive, apostou que você ia ter um gás de consumo das famílias por conta disso, mas, né, assim, lembrando que boa parte desses R$500 foi para pagamento de dívida. Igual o 13º desse então, ano, assim, 2019. você tem que aproveitar essas rendas extras também para você ir negociando o que você pode ou tentar minimizar, né? Tem boas oportunidades, normalmente no final do ano, dos feirões de renegociação de dívidas. Sim. Então, o SPC Serasa, me lembra... Eu acho que é mais fácil você alguém- encontrar mutirões na cidade. E os próprios bancos têm feito projetos e programas eu ia pra falar atrair, exatamente isso. Assim, por exemplo, uma coisa importante que eu acho que vale ficar de olho como dica é a questão de crédito imobiliário. Quem tem um crédito imobiliário que fez lá atrás, que comprou a casa há anos atrás, com a taxa Selic lá a 2 dígitos... Perfeito. Né, eu acho que vale a pena ligar no banco e falar, olha, vamos tentar ajustar isso, né? Vamos tentar colocar uma taxa, porque as taxas estão mais competitivas. Inclusive, há uma competição de crédito imobiliário entre bancos. Inclusive, você pode fazer a portabilidade da sua dívida, da sua moradia, para outro banco. Então, eu tenho crédito imobiliário no banco A, mas o banco B tem condição de me dar uma taxa de juros menor. Eu te garanto que isso vai diminuir bastante o patamar do seu gasto mensal. E eu acho que isso é interessante porque quando a gente pensa em cortar gastos, muitas pessoas se incomodam, né? Tipo, puxa, mas eu vou diminuir o meu padrão de vida e tal. E às vezes você está cortando gastos que você não precisaria ter para manter exatamente o que você já tem hoje. Então, por exemplo, ligar na sua operadora
operadora de celular e tentar melhorar o seu plano, TV a mantendo cabo. os seus gigas. A TV a cabo também, escolher quais canais você assiste, quais você pode dispensar. Aquelas assinaturas também de streaming, de música, o que você realmente usa, um plano de academia, etc. Você consegue transformar, inclusive, a questão da moradia, né? Que, assim, muitos bancos de cara dizem, não, a gente não vai mexer, mas se você for em outro banco e você negociar, você pode fazer a portabilidade da dívida sem precisar mudar da sua casa ou ter que sair do seu apartamento por inadimplência, por não conseguir pagar. 2020 é um ano em que a gente vai continuar falando muito de taxa Selic, das reformas, de como o governo vai trabalhar para tentar fazer com que a nossa economia de fato deslanche daqui para frente, independente de todas as confusões no exterior, guerra comercial com a China e outros problemas que podem vir a acontecer. Então depende muito de você manter as rédeas das suas finanças, buscar renda extra, renegociar dívidas, porque não tem nada melhor do que deitar a cabeça no travesseiro, ter dinheiro para qualquer emergência e poder viver a vida que você escolheu. Nosso tempo é muito curto, mas eu espero que você possa ter aproveitado bastante o Dinheiro em Foco. Eu conversei com a Carol Stange, que é educadora financeira, e com a Fernanda Consorte, que é economista-chefe e estrategista de câmbio do Banco Ouro Invest. Muito obrigada, meninas. Obrigada, Eu que agradeço, Fabiana. muito obrigada. Foi um Ótimo prazer. ano. Para vocês também um bom ano. Obrigada por colaborar com a gente aqui. E se você gostou, fica ligado aqui no Band News, porque todo final de semana tem Dinheiro em Foco para puxar a sua orelha e você, de fato, se tornar um investidor em 2020. É o que eu desejo para você. Até mais.